Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos corrigir então algumas questões do capítulo que vai falar sobre notícias pela segunda vez, tá? Então vamos lá. Atividades. Questão 1. O texto lido é uma notícia, gênero textual jornalístico e informativo. Qual fato foi noticiado? Então, primeiramente, vocês tentem fazer as questões e depois vejam o gabarito. Que fato foi notificado? A realização de um evento em homenagem a profissionais das missões de paz, certo? B. Onde a notícia foi publicada? Ela foi publicada no site da Organização das Nações Unidas, ONU. Qual seria a intenção na publicação de uma matéria como essa? Divulgar aos leitores algumas ações dessa organização. C. Se a gente já falou agora, perdão, 2. O tempo verbal empregado no título e no primeiro parágrafo, ou seja, tempo verbal, a gente lembra lá de presente, passado, futuro, lembram? O tempo verbal empregado, ou seja, usado no título e no primeiro parágrafo da notícia, não é o mesmo. Então, a gente tem um tempo verbal empregado no título e outro tempo verbal que foi empregado no primeiro parágrafo da notícia. Esse tempo verbal é diferente. A que se deve essa variação? Ou seja, por que mudou o tempo verbal do título para o primeiro parágrafo? O título, para causar o efeito de proximidade, emprega o verbo no presente, homenageia. Então, não sei se acho que eu já falei com vocês, lembra que falei, que quando a gente usa, por exemplo, se eu digo assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Se eu uso descobriu, está no passado. Mas, se você ler isso em um texto e tiver lá, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Por que vai ter mudado do passado para o presente? Para para te dar a impressão de que esse fato ele está mais próximo, que ele aconteceu há menos tempo, tá? Então, o título, para causar o efeito de proximidade, emprega o verbo no presente, homenageia. Já o lead, ao apresentar o fato, localiza-o no tempo passado, reuniram, e no espaço, a fim de agregar credibilidade ao texto com informações precisas. Então, o título, primeiro ele tem que chamar sua atenção, certo? Então, por isso o verbo fica no presente. Agora, quando a gente tem o lead, que vai apresentar aquelas principais perguntas, lembram? Quem, o que, onde? Quando vai apresentar o fato, localiza esse fato no tempo passado, reuniram, a fim de agregar credibilidade ao texto. Então, o jornalismo ele precisa ser específico, ele precisa ter as informações exatas, né, e dizer em que momento exato isso ocorreu, tá bom? Questão 3. Como já vimos, cabe aos primeiros parágrafos de uma notícia reunir as informações centrais, ou seja, as informações mais importantes acerca do fato noticiado. Consulte-o para preencher a tabela a seguir. Então, temos lá no primeiro parágrafo, que é a lead da notícia. Por que é lead? Porque vai apresentar as informações mais importantes. Quem, o que, onde, quando, por quê. Ok? Então, vamos lá. Quem? Primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo está falando de quem? Da ONU. O que? Que ela promoveu um evento. Onde? No Rio. Quando foi isso? No dia 29 de maio, que foi Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças da Paz. E por quê? Como forma de homenagem aos profissionais das missões de paz. Ok? Então, vocês têm lá na apostila, porque não dá para copiar para cá exatamente como está na apostila, aquele quadradinho. Mas lá vocês têm um quadradinho e aí do lado de cada perguntinha dessas, vocês vão colocar quem? A ONU, o que? Promoveu um evento, onde? No Rio. Quando? No dia 29 de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças de Paz. Tudo isso está no primeiro parágrafo do texto. E por quê? Como forma de homenagem aos profissionais das missões de paz. 4. O corpo do texto está subdividido em 3 partes. Complete a tabela a seguir, analisando essa segmentação. Então, temos lá título e conteúdo, né? Então, título. No Rio, a ONU homenageia profissionais das missões de paz. Aí, ao lado,
vocês também têm na apostila uma tabela, né? Vocês têm que dizer qual é o conteúdo desse texto. Qual é o conteúdo? Apresenta as circunstâncias da realização do evento que foi noticiado. Segunda parte, temos aí o título do texto. Vamos lá. A segunda parte, vocês vão ter que colocar o título, que é Mulheres em Missões de Paz. E qual é o conteúdo? O conteúdo já está no livro, né? No caso, vocês têm que colocar o título. O título é Mulheres em Missões de Paz. E qual é o conteúdo? Destaca a importância da participação feminina nas missões da ONU, ok? Depois temos lá a terceira parte. A terceira parte também tem o título Dia Internacional dos Trabalhadores de Paz da ONU. E vocês vão ter que colocar o conteúdo, que é recupera a história das missões e desse dia de homenagem com dados sobre a atuação dos profissionais das missões de paz. Questão 5, vamos lá. Ao redigir a notícia, ou seja, ao escrever a notícia, né, o autor emprega, ou seja, o autor usa o quê? Primeira pessoa do singular, relatando uma experiência pessoal. B, a primeira pessoa do plural, no caso nós, né, representando uma experiência coletiva, ou seja, de várias pessoas. Letra C, a segunda pessoa, dialogando diretamente com o leitor. Ou seja, a segunda pessoa seria tu, né? A segunda pessoa do singular é tu, a segunda pessoa do plural é vós. D, terceira pessoa, apresentando as circunstâncias de um fato. Terceira pessoa, se for a terceira do singular, ele ou ela. Se for a terceira do plural, eles ou elas. E aí? O autor emprega o que, gente? Vai ser a letra D. Terceira pessoa, apresentando as circunstâncias de um fato. Porque olha só, usa-se a terceira pessoa no texto para conferir certo distanciamento, colocando o enunciador, ou seja, o que é enunciador? É aquele que fala, colocando o enunciador como observador dos fatos. Dessa forma, é possível construir um efeito de neutralidade, de imparcialidade, meta da escrita jornalística. Então, olha só, quando um jornalista ou quando alguém escreve uma notícia, escreve um texto e usa a terceira pessoa, no caso aqui, como está falando de uma pessoa, na terceira pessoa, ele, e aí você usa essa terceira pessoa, você vai apresentar as circunstâncias de um fato com o objetivo de ser neutro, ou seja, você tem que dizer o que aconteceu, mas sem ficar dando a sua opinião. Você não tem que ficar dizendo, ah, isso daqui foi muito legal. Não, você só vai dar as notícias, e é para isso, justamente, que existem aquelas 5 perguntas, né, da LID, que são as perguntas mais importantes. Questão 6, vamos lá. Considere este parágrafo. Então, temos aí. Nick, coordenador-presidente da ONU no Brasil, destacou a importância deste trabalho para a proteção das populações mais vulneráveis. Este é um dia muito especial para reconhecer o trabalho dos militares, policiais e civis, dos brasileiros que participam nas missões de paz. Desde 1956, quando ocorreu a primeira missão de que o Brasil participou, no Canal de Suez, a participação brasileira nas forças de paz da ONU se mantém crescente e muito importante, disse o dirigente. Letra A. Por que um trecho do parágrafo foi registrado entre aspas? Por que esse texto, essa partezinha ali, ó, de eixo é tão importante? Por que isso está entre aspas? As aspas aí foram usadas para destacar nesse trecho do texto que se trata de uma fala de um entrevistado. Então, é a fala de um entrevistado, ok? Letra B. Como se chama essa forma de organizar o texto? A gente já estudou isso também, se chama discurso direto. O que é discurso direto? Então, por exemplo, a gente tem muito isso em quadrinhos, né? Uma forma de representar o discurso direto é aspas, como a gente viu, ou então travessão. Então, se a gente, por exemplo, eu sou o narrador de um texto, eu digo assim: Isabela se levantou, foi tomar banho, tomou café. Aí depois eu tenho assim, travessão. E aí ela: estou tão cansada, acho que vou voltar a dormir. Por exemplo, por que tem um travessão? Porque foi a fala dela. O personagem poderia dizer assim: Isabela disse que vai voltar a dormir. Não. Mas, por que é discurso direto? Porque é a própria fala dela, tá? Discurso indireto é quando, se você diz pra mim assim:
estou cansada. E aí eu digo, João disse que está cansado. Agora eu estou dizendo o que você falou. Então é o discurso indireto. Quando você fala, é o discurso direto. Por fim, a letra C, por que é importante para o jornalista registrar um trecho como esse? Para deixar bem claro que a opinião emitida não é dele, não é do jornalista, mas do entrevistado. Né? Isso pode servir de proteção ao jornalista em relação a temas polêmicos. Então, por exemplo, não é só a fala do jornalista. Né? Ele, quando vai fazer essas pesquisas, quando vai fazer a reportagem dele, ele também pode buscar a fala de outras pessoas para dar credibilidade ao texto e o jornalista não precisa ser imparcial. Então, quando você tem a opinião de outra pessoa sobre aquele fato, você pode mostrar para as pessoas, olha, não, se o jornalista concorda com a pessoa que está dando opinião, né, isso deixa claro que ele não está inventando alguma coisa, que ele não está dando a opinião dele claramente, né, que tem outra pessoa que está falando também sobre o mesmo assunto, certo? Beleza? Então, gente, é isso. Façam as questões primeiro e depois vejam o gabarito, ok? Bons estudos!